E quando você não paga pelo produto, você é o produto. Esse conceito veio mais ou menos do livro chamado Venda ou Seja Vendido, tá ligado? Que é do Grant Cardone. Cara, esse é um dos conceitos muito foda. Fala, rapaziada, que é o Alan Santiago. Estamos de volta ao nosso quadro que eu aprendi com o Ryan. Vamos direto ao assunto, tá? Porque esse quadro aqui ele tem como objetivo contar o que eu aprendi com o Ryan ao longo desses anos também, beleza? Então, vamos lá. O que eu aprendi com o Ryan? Tá? Primeira coisa, não me importar com o julgamento dos outros, principalmente quando eles não me ajudam a pagar minhas contas. Papo reto, tá ligado? Às vezes, eu vi até um vídeo agora recente no Instagram. Quando a gente começa a criar conteúdo, ou a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer nossas coisas, a gente depende muito, entre aspas, da aprovação das outras pessoas, tá? E não só aprendi com a Ryan, mas em 2016, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento e etc., foi através de livros como Dale Carnegie, as sete leis eficazes, enfim, outros livros que me trouxeram a entender que, cara, se eu não fizer as coisas porque eu quero fazer, independentemente se estiver certo ou errado, independente do julgamento das pessoas, porque as pessoas elas julgam se está certo ou está errado, eu não vou fazer. Ou seja, é melhor eu continuar fazendo as paradas que eu estou fazendo, independentemente se está certo ou errado, se está gerando resultado ou não, eu tenho que continuar fazendo, sabe? É claro, eu tenho que ter o auto-julgamento, não o julgamento de outras pessoas para mim, mas o auto-julgamento de perceber, porra, tá dando resultado? Porque antes mesmo de fazer, por isso que às vezes a gente trava muito em algumas coisas, porque quando a gente quer começar a fazer as paradas, a gente não sabe o que esperar dos resultados, ok? Então quando a gente coloca uma meta, porra, eu quero começar a gravar vídeo no YouTube para X, ter, sei lá, ficar famoso, ganhar dinheiro, apenas divulgar meu produto, sei lá, ter um hobby, sabe? Começar a contar minhas histórias, enfim, né? Existe sempre um objetivo específico que você, pode ser pequeno, pode ser grande, mas que você tem que sempre voltar um pouco e falar, cara, eu tô seguindo nesse caminho, independentemente do julgamento das pessoas, tô chegando nesse objetivo? Sim, não. E aí se autoavaliar e vem o auto-julgamento, a autoavaliação. Isso te inibe e te faz ter o cacete suficiente para falar para qualquer pessoa que venha apontar o dedo pro teu negócio, vai se fuder, vai tomar no cu, tá ligado? Próximo. Aprendi uma parada também. Isso aqui é interessante e importante. Aprendi que quando você não paga pelo produto, você é o produto. Esse conceito veio mais ou menos do livro chamado Venda ou Seja Vendido, tá ligado? Que é do Grant Cardone. Cara, esse é um dos conceitos muito foda, porque na verdade é que não é que você não paga pelo produto, é quando você não vende o produto, tá? Só corrigindo aqui, quando você não tem algo de valor para vender, quando você não tem algo de valor que as pessoas pagariam para comprar, você acaba sendo, se você não tem isso, você acaba sendo o produto de outras pessoas, sabe? Um boneco boneco fantoche, ou esqueci o nome daquele que faz assim, enfim, foda-se, de outras pessoas, tá ligado? Então você acaba sendo usado para fins e meios que cada pessoa estabelece para a própria vida, para a própria empresa, sabe? Você se tornando um lead, que faz parte do negócio, todos nós somos consequentemente leads de cada empresa, mas quando você não se torna um lead, aprende e consegue também seus leads,
porque o Facebook tem lead do Google, que é lead de não sei quem, então cada um é lead de uma pessoa, só que cada um consegue também construir sua própria base de leads. Então se você não tem sua própria base de leads, você não constrói algo, também você acaba só sendo produto, tá ligado? E quando você somente é CLT, tá ligado? Tipo, você só é produto. Somente é produto, tá ligado? Você não tem. Se você for um CLT que tem ambição, que tem um paralelo, você tá nesse meio de sair de somente produto. Agora, quando você não tem essa ambição e teu final de semana, teus feriados somente são para gastar o teu salário, você só é produto mesmo, tá ligado? Vamos lá. É o seguinte. Aprendi a não discutir sobre política e outras coisas que só cansam a mente. Cara, quando eu anotei isso aqui, isso faz muito sentido, porque eu hoje fico mais. Começo a observar mais sobre política porque eu tenho feito algumas estratégias de geopolítica própria, chamada teoria das bandeiras. E eu tenho que olhar, até para o meu próprio negócio também, eu tenho que olhar o tempo todo para a política, ver o que está acontecendo, não só a política brasileira, mas como política de outros países. O que, consequentemente, culmina a geopolítica, ok? Então, quando a política afeta um negócio, tá ligado? É um assunto que eu tenho que tratar de forma meio puta, eu fico muito puto, como as coisas vêm caminhando para quando você é um empresário, mas eu não tento tocar em assuntos assim, tá ligado? Eu tento não tocar em assuntos assim porque, véi, aquilo ali, tá ligado? Aquele meio, sabe, é amaldiçoado, viado. Eu não quero, tipo, tentar fazer ou pegar a mesma coisa que o Ryan costuma fazer, né? Mas mano, é um meio que já tá tomado. Tem pessoas muito fortes, muito acima, muito oculta dentro da política, tá ligado? E esses caras não colocam a cara. E esses caras que fazem... Enfim, é um papo meio e muito mais profundo. Mas, cara, por isso que eu não gosto desse assunto. Olha, é muito profundo e a gente começa a conspirar, mas conspirar com sentido, porque tem indícios, tem coisas que são postas na internet, na web, tem coisas que estão na dark web, sabe? Enfim, então eu aprendi, né, com o Ryan, a não falar sobre essa porra, tá ligado? Enfim, mano, é um bagulho que eu também nunca fui muito de falar. Em 2018, então, eu evitei falar muito também. Hoje eu só falo com realmente quem entende e sabe conversar. O que eu aprendi com o Ryan foi aprender a falar bem e me prover com pessoas que falam mal de mim. O que é me prover com pessoas que falam mal de mim? O que eu quero dizer com isso? Cara, quando eu costumo falar... Isso você pode ver meus vídeos antigamente, eu falava pessimamente mal. Agora eu falo um pouco melhor, tá ligado? Tenho evoluído cada vez mais. Mas a ideia de você falar bem... e eu comecei a desenvolver ainda mais porque eu comecei a fazer reuniões de vendas o tempo todo. Sabe, eu tinha às vezes 3 reuniões por dia. Dentro de uma semana, eu tinha 3, papo de mais ou menos umas 14, 15 reuniões dentro de uma semana. Era pauleira, porque eu realmente queria não só vender, mas me desenvolver, sabe? E seguir script, às vezes eu queria fugir de script, então eu tinha que... Eu sempre fui esse cara, de me colocar à prova, sabe? Então, começar a falar bem sempre foi meu objetivo, porque eu sempre gostei de falar, falar com sentido, com conexão, com o objetivo de fazer você que está me assistindo agora, que está me vendo agora,
gostar do que eu tô falando, gostar do meu conteúdo, tá ligado? Então essa basicamente é a pegada. Agora, me prover de pessoas que falam mal de mim é justamente dois meios aqui. Você entende se faz sentido e aí você busca melhorar. Dois, você caga, tá ligado? Tipo, não tem o menor sentido você... É claro, você tem que estar sempre atento, tá ligado? Ao que as pessoas realmente estão falando, mas volta lá na primeira coisa que eu falei. Cara, se não é pra te edificar, tá ligado? É porque até Jesus olhava assim, porra, isso que faz sentido, esse cara que tá falando uma parada que faz sentido, ele analisava. E se realmente não faz o menor sentido, cara, foda-se, tá ligado? Bom, rapaziada, é isso daí, se inscreve no canal, tá? Tá aqui, comenta aí o que você achou desse vídeo aí, tá ligado? E, rapaziada, tamo junto, é só o começo. Fé em Deus.